Assim, eu era uma mulher destruída, que estava destruindo tudo à sua volta, até um dia que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E ele me salvou de mim, ele me salvou de todos os meus traumas, ele preencheu o vazio que tinha dentro do meu coração, que não era como as outras coisas, que era ali momentâneo, ele preencheu de forma verdadeira e eterna, assim. Fui uma pessoa que eu não entendi o meu papel. Na verdade, a maioria dos homens não entendem o seu papel, né? Muitas vezes a gente tem casamentos em que os papéis são invertidos, em que o homem deixa a mulher tomar frente, em que o homem não se posiciona. E eu entendi que com Jesus você tem que realmente se posicionar como homem, você tem que ser o cabeça da sua casa, você tem que conduzir a sua esposa, né? Coisa que muitos homens não fazem. E através do momento em que eu aceitei Jesus, realmente entendi onde eu deveria estar e quem eu deveria ser, eu passei a ter um casamento realmente feliz. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Meu nome é Emerson Nery e estou ao lado da minha princesa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine Nery e hoje estamos aqui com um casal super especial. Eita, a história é forte, hein, Elaine? Sim, Quem que tá com a Jéssica e o Cristiano. E aí? Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Uma Tudo satisfação bem, pessoal? imensa estarmos aqui. Esperamos que a nossa história possa impactar pessoas. É isso aí. E aí, Jéssica? Expectativa 1000 aqui. É? Então tá bom, a gente já vai começar. Enquanto a gente toma aquela aguinha de sempre, eu tenho um recadinho pra você. Oi, Emerson. Oi, pessoal de casa. Hoje eu vim falar da Rosilo. A Rosilo é uma marca de cosméticos. Nós temos 2 linhas de perfume. O Estações, que ele é um perfume feminino, é uma fragrância floral, bem frutal, gourmandsada. E nós temos uma linha unissex, masculino e feminino, que é o Mergulhe. Ele é uma fragrância bem fresca. A durabilidade desses produtos é no mínimo de 8 horas. Para adquirir os nossos perfumes, utilize o QR Code que está na tela ou entre em nosso Instagram, o link está na bio. O Instagram é @userose.lo. É isso aí, Emerson. Estamos aqui mais uma vez para falar desse produto maravilhoso que é a Santa Ceia. Nós temos 3 tipos, né? Você vai ter só o suco, você vai ter o cálice já com o pão matza conectado no cálice, você vai ter o cálice personalizado e você vai ter essa cápsula que você pode colocar o pão que de repente algum irmão fabrica aí na sua igreja. O diferencial da Moriá, sabe qual que é? Nós levamos a ceia até você através do serviço de entrega. Nós temos também óleo da unção. Escaneie aqui o QR Code que vai aparecer na sua tela e nos contate. Teremos enorme prazer em atendê-lo. Já estamos de volta. Você viu como é rápido? Oi, os anunciantes aqui é tudo fera, hein? E aí, Danielane, o que o pessoal que tá assistindo aí tem que fazer? Se inscrever no canal em primeiro lugar, né? Compartilhar esse link e dar uma curtida lá também no episódio para alcançar o maior número de pessoas possíveis. E comente também, deixe seu carinho aí para esse casal especial. Isso aí. Cris, quando você nasceu, a sua família ela era da onde? Aqui de São Paulo mesmo? Na verdade, os meus pais são do Ceará. Ah, E aí, normalmente o pessoal do Nordeste ele tem esse entendimento que tem que vir para São Paulo para conseguir alguma coisa. E aí eles vieram para cá, se conheceram aqui, os dois eram de uma cidade próxima lá, casaram aqui e aí veio eu pro mundo. Ah, é? Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo mesmo. Qual bairro que era? Jardim Abril, ali próximo do Butantã. Perto do Butantã, Isso. sei. E você, Jéssica? A minha família é da Paraíba também, do Nordeste. Ah, Eu nasci lá, inclusive. Eu vim aqui para São Paulo com 7 anos. e você também veio nesse contexto assim de tipo a família procurar algo melhor e vir Não, pra São o Paulo? meu foi um contexto um pouquinho mais trágico, né? Eu e os meus irmãos, nós ficamos órfãos. Eu tinha 7 anos de idade. E aí a família da minha mãe, ela já estava aqui. Mas a minha mãe e a minha avó ainda moravam lá. E aí nós viemos pra cá, eu vim pra cá com 7 anos, junto com os meus irmãos, pra cada um ser adotado por uma tia. Meu Deus do céu, hein? Já começou. Já começaram as histórias aí, Elaine. Verdade. E- Forte, né? É. Forte. E como que vocês se conheceram? Na verdade, nós nos conhecemos, era uma festa de um familiar em comum da minha tia, é casado com o tio dela, Nossa! lá em Guarulhos. E foi exatamente o dia que a gente tinha que se conhecer. É. Porque Deus preparou aquela data de uma forma assim que se fosse antes não daria certo. E por incrível que pareça, a gente sempre morou na mesma rua, no mesmo bairro, a gente não se conhecia. Caramba, Gente. Nos conhecemos lá. meu.
Caramba. E assim, só complementando o testemunho dela, que eu gosto de complementar um pouco, né? Quando eu conheci ela, o que mais me impactou foi a força que ela tem, a força que ela teve. Porque como ela falou que ela veio pra cá, que ela era órfã, ela foi órfã 2 vezes, não foi só uma. A tia dela, que foi cuidar dela aqui em São Paulo, veio a falecer já nela na adolescência. Então, isso me marcou muito. E ela sempre foi uma pessoa que ela priorizou o mínimo. E isso realmente tocou meu coração. Meu Deus. Olha só. Caramba, hein, Helene? É uma história impactante, né? A gente olhando assim não imagina. Jéssica, isso, então, vamos lá, vamos mudando o rumo. O que eu falo que quando a gente senta aqui, as coisas mudam o rumo. E como foi pra você, assim, psicologicamente, passar por tantas perdas? Assim, foi bem difícil. Ele falou que eu tinha uma força. Eu não sabia de onde vinha, mas eu me sentia muito desafiada a continuar, assim, a seguir aquilo que a minha mãe me ensinou desde pequena. E o mais difícil, assim, a princípio, além da perda, claro, né? Eu era muito pequena, foi a separação, assim, dos meus irmãos. Viemos todos pra cá, mas ficou cada um em uma casa, assim, então destruiu toda aquela estrutura que eu tinha de família, tudo aquilo que eu sabia, que eu tinha ali, a minha base de família, né? o vínculo. Nós somos separados, foi cada um para um lado, assim. Então eu cresci com essa separação, mas eu tinha no meu coração sempre eles, assim. Meus irmãos eram a minha força para continuar, né? Eu era mais nova, mas eu levava sempre eles comigo, assim. E depois de crescidos, a gente tem um vínculo muito, muito grande. Eu trabalho com as minhas irmãs, tudo. Mas essa parte foi bem difícil para mim também. Entendi. E isso o que gerou, assim, além dessa parte, assim, da separação, gerou algum vazio, alguma coisa dessa falta de estrutura? Muito. Muito vazio. Eu digo, quando eu conto meu testemunho, eu falo que o fato de eu ter ido buscar a Jesus, assim, era porque eu senti um vazio muito grande na minha vida, assim. Eu sentia esse vazio e eu tentava preencher com várias coisas, né? Tentei preencher com coisas, materiais, com viagens. E o vazio cada vez aumentava mais. E eu não sabia, assim, como fazer para preencher mais. E quando eu conto meus testemunhos, geralmente eu começo assim, né? Que eu era uma pessoa... Que eu tinha um vazio muito grande dentro de mim e que eu não sabia com o que preencher. Entendi. Ninguém nunca tinha me falado de Jesus. Isso gerou alguma revolta em você? Por incrível que pareça, não. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito pé no chão. Por mais dificuldade que eu passava, eu sempre acreditei que um dia, assim, ia haver algo que ia mudar, que ia trazer uma transformação para minha vida. E desde quando eu conheci o Cris, aconteceu essa transformação, houve essa mudança, assim, na minha vida, em várias áreas. E porque eu acreditava muito nisso, né, desde pequena. As pessoas sempre falam, nossa, de alguma forma você já era diferente, porque eu nunca deixei que isso gerasse revolta, que me levasse por um caminho errado. Eu sempre tive alguma coisa me guiava, assim, sabe? Pra eu não sair do caminho. Isso é importante, né? Porque na fase da adolescência, né? E os primeiros episódios que a gente fez aqui, a gente conversou com muita gente que se recuperou de vícios, de alguma bebida, enfim, alguma coisa assim, né? E quando a gente ia procurar a raiz, que a gente ia conversando e tal, eu sempre faço essa pergunta da infância, justamente para isso, né? Para entender qual foi o contexto que a pessoa foi criada. E aí sempre tinha uma falta de estrutura, briga, a pessoa presenciava muita briga dos pais, ou eles se separaram, ou enfim, alguma coisa acontecia. Então por isso que eu sempre pergunto, né? O que isso causou, né, em você? Uhum. E na verdade, olha só, Cris. Sim. E aí, então você foi o Boaz da Ruth. É isso? Exatamente. Assim, Deus nos uniu em um momento que foi determinante. Porque era exatamente o momento que a gente precisava um do outro. Voltando pro meu lado, quando eu conheci ela, eu tenho pai, tenho mãe, só que eu tinha um carinho muito grande pela minha avó. Minha avó era minha segunda mãe, até mais do que minha mãe. E eu sempre tive ela como meu porto seguro. E justamente no momento que eu estava conhecendo a Jéssica, minha avó veio a falecer. Inclusive eu morava na casa que era em cima da casa da minha avó para ter a proximidade com ela. Caramba. Então assim, e a partir daquele momento eu já não tinha mais a base que eu tinha. E eu encontrei essa base e essa solidez na Jéssica. Então, quantos anos vocês tinham quando se conheceram?
Eu 32 e ela 22. E vocês moraram na mesma rua, assim, quando você falou? Isso durante quanto tempo vocês moraram na mesma rua? Sem se conhecer? É desde os 7 anos que eu vim Desde pra os 7 cá. anos dela. Eu morava na Gente! E você na mesma, desde quando, tipo, praticamente nasceu? Exatamente. Meu Deus. Essa rua é grande, gente. É a Avenida Sapopemba. É isso que eu ia falar, Avenida Sapopemba, né? Mas aí ele falou que era no Jardim da Abril. Não, na verdade, ela não é muito grande, assim, e por incrível que pareça, eu conhecia muitos familiares dela, tio dela, primos dela, mas não conhecia ela. E da mesma forma ela. Eu acredito que é por conta da diferença de idade também. São 10 anos de diferença, né? Então a gente tava em fases diferentes, assim, da vida. Quando eu era criança, ele já era adolescente. Depois eu fui adolescente, ele já era adulto. E aí, assim, aos 22 e aos 32, meio que igualou ali, né? A diferença de idade, a gente se Entendi. conheceu. Entendi. E depois, assim, vocês se conheceram e tal, vocês namoraram muito tempo até casaram? Muito, muito tempo. Com 6 meses eu pedi ela em casamento. A gente foi mais rápido. A gente foi. A gente três já tava morando junto. Nossa, isso aí bateu o recorde. E aí, com 6 meses eu pedi ela em casamento, com 1 ano a gente estava casado. 1 ano já tava casado. 1 ano já estávamos casados. Já tinham certeza que era Já um tínhamos pro outro. certeza. Eu entendi que Deus tinha colocado ela por um motivo. E com ela eu me sentia completo. E eu tinha também a contrapartida dela, porque ela também se sentia feliz. Então não tinha para que postergar, ficar namorando 10 anos. Uhum. A gente vê muito isso, pessoas que namoram 10 anos, quando casa, 1 ano já separa. Verdade. Nesse período vocês que se conheceram, vocês frequentavam alguma religião, algum tipo, em algum lugar, não? Na verdade, a gente sempre tem um entendimento de que a gente é católico, porque a família é católica. Mas, na verdade, a gente não era nada. Sim. Porque você é o quê? Católico. Mas você vai na missa? Não. Os momentos que eu ia na missa era batizado, casamento ou missa de 7º dias. Fora isso, não ia. Então, eu não era nada. A Jéssica também. E assim, eu já era um pouquinho mais... Eu já participava um pouco mais, né? Uhum. Eu fui apresentada ao catolicismo desde pequena, tudo. Fui batizada, fiz primeira Eucaristia, comunhão, todas essas coisas. Uhum. Mas isso nunca preencheu, assim. Sempre eu tinha muitas dúvidas no meu coração que não eram sanadas, assim. A religião nunca preencheu o meu coração. Entendi. Eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia como agir, eu não sabia a quem recorrer. Então, mesmo se dizendo católica, ainda existiu o vazio. Assim. Entendi. Mas assim, vocês, dentro de vocês, carregavam uma fé? Acreditavam Sim. em Sim. Deus? Sim. Em Deus, um Deus criador, assim, que criou todas as coisas, mas não com o entendimento de Jesus Cristo, Que tem assim, hoje, que o entendi. intermédio, por Isso. intermédio de Jesus. Entendi. E aí o casamento, foi tudo bem? E que momento que vocês conheceram o evangelho? Como foi? Na verdade, assim, eu era a pessoa que eu era levada pela Jéssica, pela minha esposa. Então, quando ela falava assim, vamos em tal igreja, aí eu ia com ela. Eu era sempre o Uber dela. Eu sempre falo isso, porque eu chegava lá, ficava de braço cruzado, meio que perdido, sem entender o que estava acontecendo. Tanto é que teve uma vez que a gente saiu um pouco atrasado. Nós vamos chegar tarde, né? Falei, amor, não esquenta não. A gente chega depois da música, tá tudo certo. Então, eu não tinha o entendimento da importância do louvor. Sim. Pra mim era música. Né? E eu ia só para acompanhar mesmo. E aí nós ficamos 9 anos, né, amor? Com 9 anos casados, a gente já estava em um momento do nosso relacionamento que estava muito ruim. Já cogitando mesmo separação. Porque era como se a gente fosse 2 estranhos. Porque cada um tinha uma cabeça diferente e a gente não tinha ali um Deus para nos coordenar. Entendi. Pra nos dar Ela entendimento. que te puxava pra igreja. Ela que me puxava. Mas nesse momento, né, mas você só frequentava ou você já tinha um entendimento? Assim, durante esses 9 anos, a gente foi poucas vezes, né? E a gente, assim, pulando em igreja, mas eu não tinha nada de entendimento. Era, Sim. assim, tentando preencher o vazio mesmo. Ia lá, se sentia bem, mas não Isso. tinha uma constância. Sem nenhum entendimento. Entendi. O entendimento, ele veio, assim, naquela fase pós-pandemia, onde o mundo parecia que tava todo mundo louco. Onde parecia que tava o caos. E eu trabalho com atendimento ao cliente, e eu absorvia muito isso das minhas clientes, né? As senhoras estavam na minha mesa e elas começavam a falar da vida delas, do caos que tava, e eu saía dali, meu Deus, o mundo tá muito doido. E eu começava a absorver isso, e o vazio dentro de mim aumentando. E uma forma que eu tinha de me acalmar era ouvindo louvor no YouTube. E eu colocava o louvor e ficava ouvindo.
Mas, assim, eu não tinha entendimento. Aquilo era mais para o meu ego do que para algo, assim, alguma mudança, transformação. Até que um dia, ouvindo, assim, de forma aleatória no YouTube, caiu no vídeo da pregação de uma pastora lá de Santa Catarina. E aí, eu fui ouvindo aquela pastora falando, e aquilo, de alguma forma, acendeu uma luzinha dentro de mim, assim. Houve uma mudança. Eu falei, opa, peraí, o que essa pastora tá falando? Eu nunca ouvi ninguém falar disso, assim. Eu nunca ouvi falar ninguém desse Deus que é Jesus. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar dessa forma que ela tava falando pra mim, sabe? Me apresentando Jesus, me apresentando um Deus que é pai, que quer um relacionamento com a gente, diferente daquele Deus que eu imaginava que tava lá em cima me castigando se eu fizesse algo errado, me punindo por algo que eu tinha feito, distante porque eu não atingi as expectativas dele. E aí, depois a primeira vez que eu ouvi ela, me deu vontade de ouvir mais, de aprender. E aí eu fui me alimentando daquilo, sabe? De forma assim, me tocou de forma muito intensa. Então, cada vez eu queria mais. Aí, foi dessa forma que eu tive o meu encontro com Jesus, depois de ouvir ela falar que realmente quem era Jesus. E eu desejei aquilo, de viver aquilo que ela estava me falando. A gente sabe que o louvor, né? Ele estabiliza o ambiente, né? Se a gente for estudar um pouquinho mais, a gente vai saber que ele estabiliza o ambiente. Então, aquela sensação que você tem de ficar mais calma, realmente é o que está acontecendo, né? Mas aí é uma coisa mais profunda que não vem ao caso hoje aqui, né? Sim. E aí o Uber tava lá levando a Jéssica lá para a igreja. Exatamente. Eu levava, e assim, sem nenhum entendimento. Só que quando ela teve esse encontro com Deus sozinha dentro de casa, né? E eu não estava presente, não tinha lá um pastor, não tinha nada, e ela teve essa conversão sozinha. E ela mudou. Então, as brigas pararam, as cobranças pararam, o ciúme parou. E aí eu notei que ela estava totalmente diferente depois desse fato. Só que eu não tinha o entendimento do que tinha acontecido, eu só sabia que ela estava diferente. Chegava à noite, ela sentava na mesa e começava a ler a Bíblia. E eu sem entender muito bem o que estava acontecendo. Até um dia que eu precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o que eu tinha que fazer para acompanhar ela. Eu pegava a Bíblia para ler, eu não entendia, né? Sendo bem sincero. Você pegava, abria aleatoriamente, não sabia o que estava fazendo, o que estava lendo, para quê daquilo. E um certo dia ela chegou para mim e falou assim, amor, recebi um direcionamento de Deus para você. Eu tenho que te levar para uma conferência de homens. E eu falei, tudo bem. Onde é? Aqui perto? Não é tão perto, é um pouco longe. Eu pensei, não é longe, é Guarulhos, né? Sei lá, Moca, alguma coisa assim. 15, 20 quilômetros. Ela falou, não, amor, é lá em Santa Catarina. Criciúma. 900 quilômetros. Você já tá pelo menos na rodovia certa, né, morando? E aí ela falou assim, só que assim, é esse final de semana. A conferência é o final de semana inteiro e a gente precisa de carro, porque não tem mais passagem, as que eu encontrei tá muito caro, não tem condição porque tá em cima. E Deus falou pra te levar pra lá. E aí eu fiquei com essa e Mas agora? Que foi? Foi uma voz? Você sentiu? Como que foi isso? Isso, foi uma voz. É que assim, desde quando eu perdi a minha mãe, hoje eu tenho esse entendimento, no dia que eu perdi a minha mãe, eu ouvi uma voz que falou comigo. Essa voz, ela me tranquilizou, ela me acalmou. Ela me deu direção, mas ali naquela época eu não tinha entendimento, eu nem sabia o que era. Eu cheguei a comentar com familiares e durante a minha vida, o meu crescimento, assim, conforme eu fui crescendo, eu ouvi essa voz. Como eu falei, ela ia me dando direcionamento, muitas vezes ela me acalmava ali nos meus momentos de crise, de medo, de angústia. E aí, nesse dia do Cristiano, eu já estava buscando, né, eu seguia a pastora Viviane Martinello lá de Criciúma. Ela tem um ministério voltado para mulheres muito, muito forte. E aí, ela falava muito, ela tem uma reunião todas as quintas-feiras, a cada 15 dias, e eu tinha muita vontade de ir lá. Eu falava, Deus, um dia eu vou lá nessa reunião, lá em Criciúma. E aí, Deus falou assim, inclusive ela ia ter a conferência um pouco depois da de homem, né? E Deus falou assim, eu quero que você vá na conferência de homens. Aí eu falei assim, não, Deus, é de mulheres, eu quero ir na de mulheres. A pastora Viviane prega para mulheres. E aí, Deus, eu quero que você vá na conferência de homens. E eu sem entender, assim, da onde eu vou numa conferência de homens, eu não sei. E aí eu entrei, e aquilo cada vez mais forte. E aí eu entrei no Instagram da igreja, lá de Criciúma, e tava lá, primeira conferência de homens da igreja Abba Pai. Aí eu falei, aí que Deus quer que eu leve o Cristiano. E aí nós fomos, eu falei pra ele, no começo ele ficou assim, meio... Quem que Deus falou pra essa menina me levar lá, né? Assim, ele ainda não tinha passado pelo processo de conversão.
Então, isso foi uma das coisas, porque eu já tinha vivido aquela experiência, assim, com o Espírito Santo, sabe? Tava tudo muito aflorado dentro de mim. E eu não tinha ninguém pra dividir isso. Às vezes eu contava, assim, pra ele uma coisa ou outra, e eu via ele me olhando, assim, tipo, do que você Sem tá falando? entender. Sem entender. Porque você tava tendo a intimidade com Isso. Deus, né? E eu não tinha ninguém pra dividir, porque, assim, nós, os familiares, não tinha ninguém nesse meio cristão. E eu ficava, Deus, eu queria tanto alguém pra dividir isso, pra me ajudar, pra falar comigo sobre essas coisas. E aí eu pedia pra Deus, orava pela conversão dele, pra Deus, pra gente estar alinhado ali no mesmo propósito. E essa parte das igrejas que ele falou, eu comecei a buscar, porque eu queria viver mais daquela experiência que eu tinha tido em casa. E aí eu pedia pra Deus uma igreja, assim, eu falei, é isso, né? É por esse caminho que eu quero seguir. E a gente visitou algumas igrejas, e aí ele até ia comigo, ele sempre foi muito parceiro, ele ia, mas chegava lá, eu via que não funcionava pra ele. Assim, eu tava sentindo tudo aquilo, e ele lá, tipo, tô aqui por causa de você. A Elaine, quando eu corria, ela ia me acompanhar nas corridas de manhã. Nas assim. corridas era assim, de manhã, então, Eu tava lá, mas não tava nem sabendo o que tava acontecendo. só tava o corpo. Ele ia comigo em algumas conferências de mulheres, essas coisas aqui em São Paulo mesmo, mas aí chegava lá, não funcionava pra ele. E aí eu tive esse direcionamento, eu falei, é lá que Deus quer que eu leve ele, né? E aí nós Você foi viajamos. dirigindo feliz, E filho? eu fui dirigindo, na verdade, assim, eu sempre gostei de dirigir, né? Quanto mais longe a viagem, pra mim, melhor. Tanto é quando a gente vai pra qualquer lugar, é mais de, sei lá, 8, 9 horas, vai outra pessoa dirigir? Não, meu carro eu levo, porque eu gosto de dirigir. Uhum. E quando ela falou isso, eu falei, bom, a viagem é longa, é uma coisa que eu gosto. Mas pra uma cidade que eu não conheço, pra uma igreja que eu não conheço, fazer não sei o quê, porque Deus mandou. E justamente nesse final de semana eu tinha um evento do projeto social que eu participo. E uma vez por ano a gente faz uma festinha para colher verbas para as crianças da comunidade, que a gente atende lá 100 crianças. Qual que é o projeto? Seu Futuro é Você Quem Faz. Certo. E uma vez por ano a gente faz essa festa. E a festa era justamente nesse mesmo final de semana. E a nossa equipe lá é muito pouca, é muito reduzida. Então, assim, uma pessoa que falta quebra muito a condição de atendimento do projeto. E aí eu fiquei nessa dúvida, e agora? Vou para uma coisa que Deus mandou ou fico no projeto que também tem Deus? Mas eu pensei, perguntei para Deus e me tocou. Falei, bom, se Deus mandou, tem que cumprir. E aí a gente foi para Criciúma. Chegamos lá sem conhecer ninguém, numa cidade totalmente diferente. E uma conferência, assim, lá tinham acho que 5 mil homens. Essa conferência, assim, surreal. E realmente lá eu entendi o que era o Espírito Santo, entendi o que era o homem dentro da igreja, o que ele faz. Porque, na verdade, eu chegava numa igreja e ficava ali meio que como se fosse um acompanhante. Eu não entendia que Jesus também era para mim. E lá eu tive esse entendimento. Só que eu não sabia o porquê eu estava lá. Então tinha lá os cultos sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã. E eu sabia que Deus tinha me levado para lá por um motivo. Só que entre os cultos, muito, muito legal o culto, né? Tocava o coração, mas eu não sabia o porquê que eu estava lá. E aí, em um determinado momento, entre os cultos, tinham uns carros antigos lá no estacionamento. E aí me chamou... exposição? É uma exposição de carros antigos. Porque eles colocaram coisas que tinham a ver com o ambiente masculino. Né? Entendi. E aí, quando eu vi de longe um Chevette azul, eu me apaixonei. Por quê? Porque o Chevette foi o primeiro carro que eu dirigi na vida. Então, quando eu vi, sabe, o coração dispara? Porque não é comum você ver um Chevette hoje em dia. Né? Não, vou ali na rua, vou encontrar um Chevette. Você não encontra. E quando eu vi esse Chevette, foi muito automático de eu tenho que ir lá, tenho que tirar foto. Corri até esse Chevette e comecei a tirar foto. A filmar. Quando eu tô filmando, chega um rapaz do meu lado, bate no meu ombro e começa a falar sobre o veículo. E aí ele conta que ele é do Rio de Janeiro, que ele tá lá, não sabe por quê, porque Deus mandou ele tá lá, ele não sabe qual que é o propósito dele. Juntou dois Dá a perdidos. mão, Não, então dois dá a perdidos mão, que né? Deus já tinha achado. Isso, e olha que interessante a história. Como a gente foi de carro, então a gente estava de carro lá. Né? Então ia pro hotel, voltava pra igreja, então ficava fazendo esse trajeto, só que não era perto. Porque como a gente não conhecia, a gente pegou um hotel no centro da cidade. E a igreja não é no centro da cidade. É uns 25, 30 minutos do centro. Uhum. Então eu perguntei pra ele onde ele estava. Ele falou, eu tô hospedado no centro. Eu falei, não, mas você tá de carro? Ele, não, tô de Uber. Então eu levo você e trago. Tô com a minha esposa, a gente leva e traz você, não tem problema nenhum. E a gente adotou ele. Né? Tanto é que ele ficava falando que a gente era os pais dele lá. Né? E eu falei, mas qual que é o endereço? Onde você tá? Eu tô no Hotel X.
Quando eu fui ver, era parede com o meu hotel. Nossa, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então a gente tinha que ter essa conexão. E aí ele falou que ele era do Rio de Janeiro, e uma noite a gente tava lá conversando, né, amor? Aí ele perguntou, mas vocês são de que igreja? E aí? E aí a gente falou A assim, gente não tinha nós igreja. não somos de igreja nenhuma. Ele, como assim? Ele quase caiu pra trás, né? Como assim? Todo mundo aqui é de uma igreja? Não, a gente não é de igreja nenhuma. A gente tá aqui por um direcionamento e procurando uma igreja. Aí foi quando ele falou assim, olha, vocês moram onde? Ah, em São Paulo. É perto de Alphaville? Falei, 20 minutos da minha casa. Ele falou, então você tem que conhecer o pastor Wallace. E eu já tenho uma rejeição muito grande com pastores. Só falar pastor já dá Eu já tinha uma já dá rejeição. coceira. Porque assim, é muito difícil você chegar a uma igreja e você ter acesso ao pastor. Então isso sempre foi um dos preconceitos que eu tinha. E eu falei, então tá bom, depois eu vejo esse pastor aí. Mas nem... Aí quando cheguei no hotel, chega uma mensagem do pastor Wallace pra mim no WhatsApp. Então ele passou o contato pro pastor e o pastor entrou em contato comigo já quebrando aquele O preconceito, exatamente. Como se fosse um preconceito que eu tinha, porque o pastor tá falando comigo, né? Isso para mim era surreal. E ele convidou para vir na igreja aqui em Alphaville. Qual igreja que é? É Atitude, Igreja Batista Atitude. E ela tava recém-aberta aqui, esse pastor era lá de Petrópolis, então ele tava com uma igreja estabelecida lá, com mais de 1.000 membros, e ele veio para cá do zero. Lá também é Atitude? Lá também é Atitude. Ele era da mesma cidade que do menino que a gente, do Fábio, que a gente encontrou lá em Criciúma. E ele estava fazendo essa transição do pastor Wallace de Petrópolis aqui para São Paulo. Então, eles também, era uma igreja nova, estava sendo implementada, né? E o Fábio era ovelha do pastor Wallace lá em Petrópolis. E aí ele falou... A minha igreja de origem, ela é de Petrópolis. É metodista Louisiana, talvez o pastor Wallace conheça. Sim. Com certeza, Com porque é uma certeza. igreja grande lá. Com certeza. E aí ele fez essa ponte pra gente, né? Ele nos apresentou, o pastor indicou a igreja, que a gente estava assim, bem perdidos em relação a isso, né? E aí a gente de São Paulo, ele de Petrópolis, e lá em Criciúma, a gente se encontrou pra ele fazer essa ponte. louco. Que triângulo. E ele falava exatamente isso. Eu tô aqui por um direcionamento de Deus e não sei por quê. E a gente também estava lá por um direcionamento de Deus. Inclusive ele falou assim que estava meio perdido. E mesmo Deus tendo falado comigo pra gente lá, eu também tava assim, bem perdida, né? No caminho, assim, das 8 horas de viagem, eu ficava assim, Deus, por que você tá me levando? Por que você tá levando a gente lá tão longe, Porque né? quantas mulheres tinha nesse encontro? Tinha eu e mais 4. No meio de 5.000 homens. 5.000 homens. Meu Deus. Que eram as esposas de pessoas também que iam de fora, que foram de fora, né? A gente não tinha onde ficar lá. Então a gente falou, eu quero participar, eu fui muito abençoada pelas pregações, Entendi. pelas ministrações. Você poderia assim. ficar lá querendo conhecer a cidade e ia perder a Sim, bênção lá também, né? Mas foi muito abençoada. E aí, no caminho, Deus falou comigo, assim, Deus falou, filha, o seu universo é feminino, ele não se identifica lá. Ele não se identificava, então por isso que ele participava das coisas comigo, mas isso não penetrava o coração dele, né? Verdade. E aí, no caminho, assim, quase chegando perto da igreja, eu assim, eufórica, né, querendo conhecer tudo. E aí ele falou assim... Eu falei assim, nossa, a gente vai ter saído mais cedo do hotel, né? Pra gente chegar mais cedo lá na igreja, ficar na frente. Aí ele falou assim, não se preocupa com isso. É mulher que liga pra essas coisas. Homem não liga. Se brincar, vai estar vazio. Aí assim, foi a confirmação daquilo, que realmente ele acreditava que o evangelho, que a igreja era pra mulher, sabe? Era a mulher que vivia esse ambiente. E aí, quando a gente chegou lá, eu vi, assim, na cara dele que ele teve o primeiro impacto. Assim, a gente chegou na igreja, aquela multidão de homens, assim... Aí eu já vi ele assim, ali ele foi o primeiro impacto que ele teve. E aí lá ele se encontrou realmente, ele viu que é coisa de homem também, é para homem viver o evangelho, que Jesus tá ali para todos, que o homem tem o papel dele dentro da igreja, dentro do evangelho. E ali ele teve realmente o encontro dele com Deus, né? Foi a partir dali. Então, meninão, hein? Especial pra Deus, hein, cara? Especial pra Deus movimentou tudo isso aí, ó. Tudo isso aí. Pra você ter um encontro lá. Exatamente. E aí você conheceu, e quando chegou aqui? Quando eu cheguei aqui, no domingo eu fui no culto. E era aqui na Rio Negro também. Ah, era Rio Negro? Hotel... No Hudson? Hotel Hudson. Sei. E aí chegamos lá no hotel, o culto tinha umas 40 pessoas mais ou menos, o pastor me viu... Ele não me conhecia, né? Então ele veio na minha direção, me abraçou e falou, nossa, Cris, que bom que você veio. Eita, Então ele já me quebrou. Já tudo, chamou né? pelo nome. Já chamou. Já. E aí pegou na mão e saiu arrastando.
E eu achei aquilo muito, muito doido, assim. Que ele saiu arrastando e apresentando pra todo mundo. Ó, esse é o Cris, amigo do Fábio lá do Rio, não sei o quê. Esse é o Cris. Aí chegou pro Castan, né? Que é o líder de célula aqui do Gênesis. E falou assim, ó, esse aqui é o seu irmão. Ele vai pra sua célula, você vai cuidar dele. E aí o Castan chegou pra mim e falou, não, você vai ter que ir lá na minha célula essa semana. Ah, tá bom. O que é célula, né? E pra Jéssica, de boa aí também ou não? Não, pra mim não foi de boa. Não foi de boa. Ela, como assim? Eu vou na casa de uma pessoa que eu não conheço, fazer não sei o quê, não vou. Eu, não, amor, vamos lá. Eles estão chamando, vai ser legal. E a gente começou a frequentar a célula. Só que assim, toda semana a Jéssica inventava uma dor de cabeça. Não é que ela inventava, dava. Dava uma dor de cabeça, dava uma dor de barriga, dava alguma coisa pra não querer ir, mas ela ia mesmo assim. Só que sempre reclamando. Então se inverteu. Por exemplo, aí você já ficou ambientalizado e pra você, no primeiro impacto, assim, não foi muito... É porque assim, eu sou tímida, eu sou muito tímida. Né? Muito. Então, pra mim... Falando desse jeito, me falando que é tímida e trabalha com o público. Tá bom, gente. O confortável era Você ficar acha ali... que é, né? Você acha que é. O confortável era ficar ali na minha casa, buscando Deus ali da forma que eu tinha encontrado ele ali na minha sala, eu e ele, e a minha Bíblia. Então, aquilo pra mim que era o confortável. E aí, quando eu tive que sair desse ambiente, assim, ambiente de igreja, de conhecer pessoas, isso me travou um pouco. Eu falei, ai, meu Deus, não tô preparada pra viver isso. Eu quero continuar aqui, só nós dois, vivendo isso aqui. E, ao mesmo tempo, eu queria ser obediente, porque ele já tinha falado, é hora de sair, de buscar outras coisas, ampliar os conhecimentos e tudo. E aí eu fui, mas assim, era muito difícil pra mim as primeiras vezes, era muito difícil. Ele me dava mesmo, assim, uma dor de cabeça, algo assim de, eu vou ter que enfrentar esse ambiente. Pela ansiedade, né? Sim, as pessoas, e eu vou ter que falar, e eu vou ter que me socializar. Então, isso pra mim era a parte difícil. E ele já não, ele já é mais... ele tá totalmente social, então pra ele tava tranquilo, assim, nossa, eu vou lá, vou fazer amigos, vou falar de Jesus, e então é isso. A gente vai saber como é que foi essa chegada na célula, mas antes eu tenho um recadinho pra você. Pessoal, eu tô aqui hoje para falar da Kylie Flex para vocês. Eles trabalham com energias japonesas exclusivas como o Fi-Power, o Ion Balls e o MFP. E é uma tecnologia capaz de cuidar de todo o seu corpo. E eles têm diversos produtos, desde o bracelete até os colchões. Mas, principalmente, um dos produtos que fez a nossa vida ser transformada foi o purificador de água. Procura o Kleber e procura a Luciana. O QR Code vai estar na tela aí para você. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar do Grupo FTS. Olha, o Grupo FTS ele é especialista em cabeamento estruturado, instalação de câmera, automação da sua casa. Você vai comandar todos os equipamentos, todos os seus interruptores, acender e apagar a luz por comando de voz através da Alexa. Então, para contratar o Grupo FTS, mira aqui no QR Code e fala com eles através do Instagram. Já estamos de volta. E aí, Helene? Meu Deus, hein? Forte, né? Forte. E você vê como é que a opressão não deixava ela chegar no ambiente da comunhão. Olha, porque fora do corpo, não tem como, né? não tem como. E você ainda falou, né? Ficava na zona de conforto ali, procurando Deus só dentro de casa, né? Isso. Quando, na verdade, a gente precisa de pessoas. Em que Sim. momento que essa chave virou aí, vocês... Na verdade foi assim, eu fui em um culto no domingo e aquele pra mim foi o melhor culto que eu tinha participado até aquele momento, porque foi a primeira vez que eu sabia cantar todos os louvores, foi a primeira vez que eu tinha um contato com todo mundo, eu me senti realmente parte da igreja. Então eu tava assim em êxtase, e aí a gente entrou no carro eu em êxtase, alegre, nossa amor, que legal, o culto foi muito bom. Aí ela vira pra mim, não é aqui que eu quero estar. Meu Deus Não do céu. senti Olha, a presença do olha, Espírito Jéssica, Santo. me ajuda aí. Me ajuda o cara, meu. Ela falou assim, Deus não falou comigo aqui, não quero ficar mais aqui. Exatamente, aí sabe um balde de água gelado? Eu falei, pronto, deu ruim, porque eu não vou poder ficar aqui se ela não está, né? Nós somos casados, a gente tem que estar junto. E aí eu procurei o meu líder, o Castan, e ele falou assim, olha, procure o pastor Wallace também para conversar, para ver o que a gente pode fazer. Aí procurei o pastor Wallace falou, Cris, não tem o que fazer. Se ela não quiser ficar, não tem como você ficar. Não tem como a gente separar um casal. Então, pra onde ela for, você tem que estar acompanhando ela. Eu falei, tá bom. Mas faz o seguinte, vai a última vez na célula. Se não for bom, aí você não volta mais. Eu falei, tá bom. Aí cheguei pra Jéssica e falei assim, amor, vamos a última vez na célula.
Só essa terça aqui. Só pra eu me Se não- despedir. Se não for bom, tchau, pessoal. se não for bom, a gente não volta nunca mais. Aí foi a primeira vez que ela deu um sorriso. Falou, nossa, eu vou. Hoje eu vou. Que é a última vez, né? Então ela já tava assim, sabendo que aquela era a última vez. E quando a gente chegou lá nessa cela, foi a primeira vez que o pastor Wallace, que também era dessa cela, não estava lá. Que ele foi abrir uma outra cela. E lá tinham vários jovens que apareceram do nada lá. Que acabaram de chegar de missão e ninguém sabia o que eles estavam fazendo lá. Do nada. Assim, Do nada, igual aquele cara que tá lá no carro. exatamente. E aí, quando começou a cela, foi assim, um fogo muito grande. Foi assim, surreal o que aqueles jovens fizeram. E aí, tinham 4 jovens homens, meninos, né, que chegaram pra mim e falaram a mesma coisa. Chegaram e falaram assim, ó, tem uma coisa pra te falar. Você está no lugar que Deus quer que você esteja. Através da sua vida, você vai alcançar muitas vidas. E aí saía um, daqui a pouco voltava outro, falava a mesma coisa. Vinha outro, falava a mesma coisa. Inclusive, um deles era o Gabriel. Gabriel Andrade. Que Já participou de 2 episódios aqui. Exatamente. Ele, assim, é surreal aquele moleque. Eu amo ele de paixão mesmo, porque a gente tem uma conexão que não tem explicação. E naquele dia, aconteceu algo que foi mais surreal ainda. Uma das moças chamou minha esposa de lado. E aí eu vou deixar ela contar essa parte. Então, teve um mover muito diferente na célula, aquela terça, né, que era de terça nossa célula. E aí, a presença de Deus estava ali muito forte, muito palpável. E aí, uma delas me chamou de lado, né, disse que tinha algo para entregar de Deus para mim, que não queria me expor na frente das pessoas. E aí, ela falou ali comigo, assim, algo que só eu, Deus e o Cris, né, a gente sabia. E aquilo me tocou muito forte, assim. Foi como se fosse uma resposta de Deus falando que realmente ali era o lugar que ele tinha nos encaminhado, que ele queria que a gente estivesse. Foi através daquela célula, daqueles jovens. E ali foi naquele dia ali que virou a chavinha. Tipo, desse, não, é aqui. A gente buscou por tanto tempo, né? A gente ia em igrejas que não agregaram, assim. Eu sentia que não era o lugar. E ali Deus estava colocando aquilo, só que eu já estava com essa certa rejeição, assim, das outras igrejas. E eu quis fazer o mesmo com a que Deus tinha nos entregado, né? Mas aí ele mesmo usou alguém para falar, não, é aqui, permaneçam. E aí tem sido uma bênção, né? Desde que a gente começou a ir lá, assim, a gente foi muito acolhido pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Eles têm sido uma bênção na nossa vida, assim, eles são o arco, né, que tá apontando a gente para a direção certa e tem acontecido coisas extraordinárias, assim, na nossa vida, no nosso meio. Tem sido incrível viver isso tudo. Você saiu de lá feliz, então, né? Saí Porque de não lá. foi a última Não, vez. nós entramos no carro, ela chorando. Falando, amor, Deus falou comigo aqui. É aqui que a gente vai estar. E a partir daquele dia foi assim uma transformação surreal. Porque eu realmente passei a fazer parte da igreja e eu me entreguei, de fato. Nós entramos na igreja de corpo e alma, assim, de uma forma surreal. Tanto é que eu passei a ser o contador da igreja, fui convidado a ser... Em pouco tempo. Em pouco tempo. Eu passei a ser... A gente fez um curso Casados para Sempre, a gente se batizou, nós começamos a levar pessoas na cela. Então a gente tinha uma segunda cela dentro da cela do Castan, porque tinha lá, vamos supor que tinha 40 pessoas, 20 eu tinha levado. E aí o Castan sempre falava de multiplicação, porque a visão celular da igreja é que a célula ela tem que multiplicar para alcançar mais pessoas. Sim. E tinha muitas pessoas lá que estavam na frente para multiplicar. E ele nunca tinha tido uma multiplicação, e tinha muitas pessoas que estavam na frente. E Deus falou comigo que era a minha vez. E eu pensei, como assim minha vez, né? De multiplicar, acabei de chegar, acabei de me batizar, acabei de virar cristão, porque eu nem era cristão, como que eu vou abrir minha casa? Aí fui falar com a minha esposa, eu não tô preparada. Falei, amor, não precisa se preparar, é Deus que vai preparar. Ah, mas chega alguém pra gente cuidar. Falei, amor, não vai ser a gente que vai cuidar, vai ser Deus que vai cuidar. Vamos abrir. Rapaz, o cara virou crente mesmo, hein? Olha só, meu. E aí, quando eu tive apoio dela, eu falei, vou abrir. Chamei o Castan, falei, Castan, você sempre fala de multiplicação, eu quero abrir minha célula. E tanto é que ele tomou um susto, né? Ele falou, não, mas como assim, você? Né, eu não posso te perder agora, você tem que continuar aqui com a gente. E ele foi falar com o pastor Wallace, e o pastor Wallace falou, deixa o menino voar. É isso aí, visão de reino. Exatamente, deixa o menino voar. E aí nós decidimos abrir nossa cela. A partir de então, a gente sempre tem lá 30, 40 pessoas na nossa cela, assim... Na pessoas, sua casa? Na minha casa. Lá, onde que fica essa cela? No 17,5 da Raposo. Certo.
Então, assim, pessoas quebradas, famílias que vão lá destruídas, várias situações assim que a gente nunca imaginou que a gente fosse cuidar e Deus tem tratado as pessoas lá. Entre esse dia que você participa desse congresso de homens, a abrir a sua casa para ser uma célula, quanto tempo se passou? 6 meses. Não, foi de julho. A gente foi em julho na conferência Julho. e foi em março do ano seguinte que nós 9 abrimos a meses. célula. Isso. Não, Nossa. tempo de uma gestação. 9 Então, meses. mas você vê que Deus entrega, eu sempre falo isso, Deus entrega conforme a sua entrega, né? E Sim. às vezes quando a gente espera estar preparado, a gente já descobriu que nunca vamos estar preparados, né? Exatamente. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando sobre, por exemplo, vai ter uma convocação para a seleção brasileira. Aí quem que é o melhor? O melhor é o Neymar. O Neymar vai participar daquele jogo? Depende. E se ele tiver em contusão? Então, às vezes, uma outra pessoa, você acha que aquela pessoa que está na sua frente, aquela pessoa que está mais tempo, ela está mais preparada, ela está melhor para receber as pessoas, e na verdade Deus vai usar você, porque aquela pessoa ela não está disponível. Exatamente. Na verdade, Deus vai entregar para quem está disponível, né? Me faz lembrar da passagem dos denários, né? Não importa que começou a trabalhar às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, todo mundo vai receber o mesmo salário, né? Exatamente. Mesmo sendo o último a ter colocado a mão no arado ali, Deus só vai alinhar. Vai colocar você onde você deveria estar. Exatamente. E foi isso que aconteceu com eles, né? E vocês têm vivido, assim, eu creio que Deus tem colocado algo novo para vocês ali, né? Cuidando de pessoas, que na verdade esses são os verdadeiros Cristos hoje, né? Nós estamos aqui para representar Cristo que cuidava de pessoas. E você tem alguma experiência marcante já desse pouco tempo aí que vocês estão cuidando de pessoas? Nós temos muitos milagres que aconteceram lá, assim, de forma surpreendente. Chama para fazer o time vou aqui, chamar. cara. Chama aí, cara. Mas um deles que realmente impactou muito foi o da minha cunhada, irmã da Jéssica. Ela com 32 anos, né, amor? 33 anos, ela sofreu um AVC. Ela perdeu os movimentos da mão, perdeu a fala. E ficou internada em um hospital em São Bernardo. Isso a gente recém para abrir a nossa célula. Faltava acho que 2 semanas para abrir a célula e ela sofreu o AVC. E a gente ficava todo dia indo lá para São Bernardo para visitar ela. E a visita lá era sempre 1 hora por dia. A Jéssica ficava 50 minutos e eu ficava 5. Eu levava 2 minutos e meio para subir e 2,5 para descer. E isso foi durante a semana inteira. No final da semana, o esposo dela falou para mim que achava que era espiritual o AVC dela. Eu liguei pro Castan, né, o meu líder, e falou: Cris, você tem que orar por ela lá na UTI. Eu falei: como assim, eu orar? Né? Não corei em lugar nenhum, como vou subir na UTI para orar? Falou: você tem o Espírito Santo com você. Ora que você vai ver que vai dar certo. Mas se você não estiver seguro, fala com o pastor Wallace. Eu peguei o telefone e liguei pro pastor Wallace. Ele atendeu na hora. Aquela questão de ser acessível ao pastor. E aí ele me atendeu e falou: filho, você tem que subir lá. Eu não vou conseguir agora porque a gente está abrindo a igreja agora. A gente alugou um espaço enorme aqui, há muitas reuniões. Você tem que resolver isso aí. Pode ter certeza que eu estou orando por você, mas vai lá e ora por ela que você tem o Espírito Santo com você. Amém. Aí eu desliguei o telefone, liguei para minha esposa, falei: amor, desce que eu tenho uma missão agora. Ela desceu, subi, cheguei lá na UTI, aquele monte de médico passando por um lado e pro outro, aquele monte de gente. Eu falei: agora eu vou orar por ela. Falei: Joyce, eu posso orar por você? Ela balançou a cabeça que sim. Eu falei: só que você tem que falar sim ou não, tá? E ela não tava falando. Não, assim. não tava falando. E aí ela balançou a cabeça que sim. Eu falei: Joyce, você aceita que eu faça uma oração por você? Ela sim. Eu falei: Joyce, você aceita que Jesus te cure hoje? Ela falou sim. Eu falei: Joyce, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Que a partir de hoje você seja curada e que Jesus use o seu milagre para mostrar a força dele nesse mundo e que ele possa alcançar mais e mais pessoas? Ela falou sim. E eu comecei a orar. Eu profetizo cura, profetizo saúde, profetizo que você vai ser um milagre de Deus nesse mundo. E aí terminei a oração e desci. E os médicos passando para lá e para cá, aquela bagunça, terminei a oração e desci. Aí fomos embora. No dia seguinte que a gente chega lá, ela tá falando e tá mexendo a mão. Meu Deus. E a Jéssica desceu toda assim emocionada. Nossa, ela tá falando, tá mexendo a mão, não sei o quê. Falei: eu quero subir, quero falar com ela. Subi correndo. Aí quando eu entrei lá, ela falou assim: alta. Eu falei: você vai ter alta? Alta amanhã. Eu falei: você vai ter alta amanhã? Mas quem falou? Alguém falou? Não, ninguém falou. E ela falava parecendo um robozinho, mas falava. Ninguém falou. Eu vou ter alta. Eu profetizo. Que ela falou.
Meu Deus. Aí eu peguei e saí da sala, fui lá na enfermagem, né, na sala do chefe da enfermaria lá, da UTI. Falei assim, ó, ela vai ter alta amanhã? A moça falou assim, não, ela não vai ter alta amanhã. É Ninguém impossível. sai da UTI assim, né, cara? Falou, não Pra tem, ter alta. ela falou, não tem como. E ela pegou uma folha e mostrou a folha. Tá vendo aqui, ó? Aqui são as prováveis altas de amanhã. Porque a gente já prepara a documentação, quarto, tudo certinho, pra ficar tudo certo pra dar alta. Então não se preocupa que ela não vai ter alta amanhã. Aí eu vim no carro falando com a minha esposa. Falei, amor, ela não vai ter alta, mas ainda bem que ela entendeu, ela tá acreditando, né? Ela tá profetizando, isso é muito bom. No dia seguinte, a gente acorda, 9 horas da manhã, chega a mensagem, a Joyce teve alta. Meu Deus do céu. Isso era numa terça-feira. Uniram as fés, né? As fé. Sim, Você com fé, sim. você recebeu um direcionamento, foi lá, fez a tua parte, e essa fé ela também teve, né? Essa fé ela também teve. E a gente saiu de lá na terça, viemos direto para a cela do Castan. E era a cela já da multiplicação. Então logo na sequência abriria a minha cela. E isso foi uma virada de chave na vida dela, porque ela levou a família dela também para Cristo. Ela aceitou Jesus no próximo culto que teve, ela aceitou Jesus, o filho dela aceitou, o marido dela aceitou. E eles nunca mais largaram a cela. Então Glória a toda Deus. semana eles estão na cela com a gente. Existem momentos, Cris, que Deus quer nos promover, né? Eu e a Elaine, a gente passou por um momento como esse. E até pra gente vir gravar tava bem difícil, sabe? Porque a gente tava passando por uma prova bem grande. Sim. E às vezes você, né? A gente tem todo o apoio. Onde a gente tá, a gente tem todo o apoio. Mas às vezes você faz o convite para as pessoas. Você vê que eu contei uma história lá atrás do Neymar e não sabia do que você ia falar e nem sabia que ia contar essa história agora. Mas assim, existem momentos, cara, que você tem lá o apoio, você tem as pessoas e as pessoas vão falar: eu não consigo ir, mas vai e faz isso, isso e isso. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo recentemente, sabe? Sim. Tipo assim, a gente tem ali ao nosso redor ali 15 pessoas, mas ninguém tinha condições de ir naquele momento, por conta de ter alguma agenda, ter alguma Sim. coisa. Mas elas também nos passaram uma instrução, né? E nós conseguimos vencer também essa batalha. Em breve essa Glória a pessoa vai Deus. estar aí sentada onde você estava a contar o testemunho dela Glória a também, Deus. né? Amém. Né? E fora isso, hoje, por exemplo, como que funciona a questão da célula? A pessoa pode ir direto lá ou tem que ir na igreja, o pessoal vai conhecer e Na encaminha para verdade, alguma assim, não tem uma regra. Uhum. Né? Se a pessoa vai uma vez na igreja, a gente convida para a cela, ela vai para a cela. Ou a gente chama também pessoas que nem são cristãs. A minha cela, por exemplo, 90% das pessoas que vão lá não são nem cristãos. Então vai lá católico, vai espírita, Uhum. vai todo tipo de pessoa. Certo. E a gente acolhe todo mundo com muito amor. Então, assim, o que a gente prega é que a gente recebe as pessoas como se estivesse recebendo Jesus. E até por isso, e também pela minha insistência, né, amor? Porque eu sou realmente muito insistente. Então, assim, eu chamo a pessoa essa semana, ele fala não. Mas na semana que vem eu chamo de novo. Na outra eu chamo de novo. Você é até ele vendedor, ir. Não sou vendedor. Você nem trabalha na net, não, né? Não, também não, nada Também não, disso. ah. Mas assim, eu entendi que se é pra Jesus, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que insistir. Mano, Amém. é isso aí. E a gente, assim, a nossa célula já chegou a ter 44 pessoas, assim, é surreal. E as pessoas vêm e elas são curadas lá, a gente vê o agir de Deus. Já teve situações lá em que chegou uma moça que comentou que ela tinha perdido o filho, que o sonho dela era engravidar e que ela não podia engravidar. E a gente orou por ela lá, acho que um mês depois chegou a notícia que ela tinha engravidado. Eita. Então a gente vê que assim, o Espírito Santo está ali na nossa comunhão, está ali Verdade. falando com as pessoas e a gente também... Vocês têm filho ou não? Não, ainda não. Vocês têm vontade de ter filho? Sim. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui, Helene. Jesus, pela entrega dele, faça a obra completa, Pai. O Senhor não faz Amém. nada pela metade. Entrega para ele esse presente em nome de Jesus. Amém. É isso aí, cara. Depois você vai Amém. voltar para contar aí os gêmeos lá que vocês vão Com ter lá. certeza. Helene, e aí? O que você acha? O que você achou? Ah, muito forte esse testemunho, né? De entrega, né? De insistência. Ainda bem que você insistiu para ela voltar sim. lá mais uma vez. Então, você que tá aí, ó, que recebeu um convite do Cristiano, não negue, né? Senão ele vai ficar direto E lá. se negar, eu vou insistir. É. E para você, Jéssica, assim, que em dado momento ali não queria nem participar de uma célula e hoje tem uma célula dentro da sua casa.
Como que você enxerga toda essa transformação? Então, é mais um desafio, né, que Deus entregou na nossa mão e nós fomos obedientes, fizemos. Assim, no começo não foi fácil, por conta de eu acreditar que eu sou muito tímida, que eu não ia levar jeito com as pessoas, mas nós fomos porque eu tinha um desejo muito grande de falar de Jesus para as pessoas do meu meio. Como eu falei, eu não tinha pessoas cristãs. Eu tinha muita vontade de falar de Jesus para minha família, para as minhas irmãs. Eu tinha muita vontade que os meus sobrinhos crescessem nesse ambiente, sabe? Que eles tivessem isso desde pequeno, coisa que eu não tive. Então, quando eu vi disso uma oportunidade, assim, eu vou abrir aqui, vai ficar mais fácil, eles vão vir e eu vou falar de Jesus para eles. Tanto é que hoje a maioria, né, dos nossos irmãos, a gente conseguiu levar, eles aceitaram Jesus. Minhas irmãs já se batizaram, meus sobrinhos já foram apresentados na igreja. Algo assim que tá começando dessa geração, sabe? Da nossa não existia isso. Então eu fico muito feliz com isso. Na célula tem a célula Kids também, que eu fico a cada 15 dias e eu revezo com a minha co-líder, né? E aí lá também a gente ministra as crianças, eu ministro os meus sobrinhos, as sobrinhas dele, a gente fala de Jesus pra eles, assim, é lindo, sabe? Porque eles estão vivendo isso desde a infância, assim. Eles estão conhecendo algo que a gente só foi conhecer depois de adulto. E já é transformador pra eles, assim, a gente ouve os relatos dos pais falando assim, nossa, ele só deixa comer se orar, coisas assim pequenas. No meio do shopping, né? Ele fica doente, acorda de madrugada, vomitando, e mãe, vamos orar pra Deus curar? Então, assim, coisa que eu não vivi, sabe? Eu vejo eles vivendo assim, eu acho lindo, isso é a minha maior realização, assim, é ter trago eles pra esse universo, assim, ter mostrado o evangelho pra eles e ver eles vivendo isso no dia a dia. E é um legado que tá deixando pra família, né? Com Sim. certeza isso aí será recompensado. Vocês foram Exatamente. curados para transformar vidas, né? Exatamente. E o mover com as crianças é especial. Isso é fantástico. Só para citar uma das situações, teve um jogo do Palmeiras que é muito importante, acho que uma final um jogo importante, e um dos rapazes que vai lá na cela, ele leva os filhos e ele é palmeirense doente. E ele não foi. E o filho dele falou, eu quero ir. Me ligou e pediu pra buscar ele. E o Pietro tem quantos anos, amor? Então, acho que é 8. 8 anos o Pietro. E o Pietro foi pra cela, o pai dele não foi. Quando acabou o jogo, o pai dele chegou lá triste, porque o Palmeiras tinha perdido, tinha saído fora. Ainda bem, Palmeiras. E aí ele falou assim, Cris, o pior não foi... Ela é palmeirense, é palmeirense? corintiano. É por isso. Entendi. Aí, escuta só. Aí esse rapaz chegou e falou assim, Cris, o pior não foi o Palmeiras perder. Foi na hora que eu fui levar o Pietro lá na sua casa, trazer ele aqui, ele virou pra mim e falou assim, pai, mais vale um dia na glória que 1000. Eita! Pietro tem 8 anos. Então, assim, a gente vê o nível que as crianças que estão lá na cela estão tendo. Olha como já está se reproduzindo. Exatamente. E, assim, acabou a cela, a gente tem um momento de comunhão que é muito importante e é uma tradição nossa. É o Kids que vai orar. Então, eles lá, as criancinhas escolhem, não, é você, então é você. Então, tem lá 40 pessoas, o Kids vai orar. E o Kids ora. E a gente vê o mover de Deus através da vida dessas crianças. E hoje a igreja, ela tá localizada onde? A igreja mesmo. A igreja está aqui na Avenida Juruá 159. Certo. Ela está em um espaço de 6.000 metros. Então, assim, ela cresceu de uma forma assustadora para uma igreja que está estabelecida há 1 ano, né, amor? Tem um ano que tem um essa ano que ela igreja tá aqui. Em São Paulo só tem Alphaville, né? Isso, só em Alphaville. Certo. Na verdade, ela tá abrindo agora um point em Osasco. Mas em São Paulo é só essa aqui. O que é um point? Point é assim, quando você tem mais que 5 células, e aí você reúne essas 5 células e abre um point que é como se fosse uma pré-igreja. É uma congregação. congregação. Isso. Como se fosse uma Denominações. congregação. Isso é uma preparação para uma igreja. Então é ali o intermediário. Então a gente tem hoje a igreja e a gente tem hoje também um point em Osasco. E só para complementar a questão da minha situação com a igreja, eu também fui convidado para ser diretor da igreja. Meu Deus. E conselheiro. Ou seja, o mover de Deus me transformou em um diretor de uma igreja desse tamanho. Relevante. E eu sempre tive esse preconceito, porque em todas as igrejas que eu ia, eu sempre falava assim, é impossível você chegar aqui e você ser notado ou você participar. E aqui na Atitude, eles abriram a porta de uma forma em que uma pessoa que chegou que nem era cristão, com menos de 1 ano, já fazia parte até da diretoria. Eles acreditaram em você. Acreditaram.
E assim, Isso aí. o mover está sendo fantástico. Venha como está, né? Porque a Exatamente. transformação não é na hora, a transformação é no caminho. Exatamente, é no E qual que é o caminho. caminho? Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. É Jesus, É Jesus. exatamente. E Jesus faz tudo e assim, eu só posso agradecer a ele porque ele guardou exatamente tudo que a gente está vivendo hoje para esse momento. E eu queria realmente agradecer vocês porque assim, é fantástico a gente abrir isso. A gente não abre muito toda a nossa história porque eu sei que tem muitas pessoas como eu que tem receio, que tem preconceito, que tem medo de se envolver, mas as pessoas precisam entender que elas precisam de Jesus. Eu tive uma vida inteira em que eu tinha Jesus do meu lado, mas não sabia. E não era feliz. E hoje eu sou realmente feliz com Jesus. E todos podem ser felizes com Jesus. Amém. É forte, hein? É forte, hein? Pegou aí, né, Sansão? Não precisa nem falar, né, Sansão? Gente, se vocês... Eu queria, assim, já que você até deixou esse recado, eu queria que você falasse aqui, olhando para essa câmera, deixasse um recado para quem está assistindo esse episódio, que viu essa transformação na sua vida, né? Tinha preconceitos, Sim, né? sim. Isso foi quebrado. A questão, você teve uma fé, você e a Jéssica tiveram a fé de fazer uma viagem, né, para um lugar de tipo Abraão, né? Vamos, sai daí e vai lá. Tá, mas vamos para onde? Vai aí que eu te explico. Só vai, irmão. Só vai lá, você vai ver. E dentre outras coisas, né? Como assim, a tua entrega, como aquilo que você está disponível a fazer, já está gerando frutos na família, como foi na irmã da Jéssica, e nas próximas gerações, como no caso do Pietro. Exatamente. Queria que você deixasse uma mensagem aqui, olhando para essa câmera aí. Sim, eu falaria para você que está assistindo, que você tem medo, tem receio, tem preconceito. Jesus é o único caminho. Então esteja disponível, porque ele conhece seu coração e ele vai te usar. Só esteja disponível, porque quando eu tive meu chamado, eu estive disponível para ele e através da minha decisão a gente pode abençoar não só uma família ou 2 famílias, a gente pode abençoar muitas pessoas. Então saiba que você pode ser meio de salvação para muitas pessoas. Então não tenha medo, não tenha receio, aceita Jesus, esteja de coração aberto e é isso. Só aceita Jesus e vai, que você vai voar. É isso aí. E você, Jéssica? Você tem um recadinho especial para as mulheres? Assim, é muito mais fácil quando o marido caminha junto, né? Mas eu sei que essa não é a realidade de todas as mulheres. Mas confia em Deus, a senhora, Deus vai dando direcionamento, ele vai colocando pessoas, vai ajudando e até chegar assim, igual eu e o Cris, que a gente tá alinhado ali no mesmo propósito. É muito mais fácil quando tá os dois juntos. E Deus, ele vai te dando... Ai, me fugiu a palavra agora. Direcionamento. Ele vai te dando direcionamento pra chegar. O casal é uma só carne, então a gente caminha juntos hoje. Não perca a fé, continue orando, que Deus ele faz a transformação completa. Eita, é isso aí, é benção. Enquanto a gente toma aquela aguinha, tenho mais um recadinho para você. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Pessoal, tô aqui para falar da Formen by Amarilis, a melhor loja de roupa masculina que você vai encontrar, com certeza. Eles estão localizados em Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, mas fornecem através de entregas para todo o Brasil. Então, aqui está o QR Code, você entra lá, pode pesquisar, top nos sapatos, couro legítimo, você vai se surpreender. Olá, eu vim aqui falar para você da Boutique Amarilis. Fica localizada lá em Santana do Parnaíba e também tem uma outra unidade que é em Pirapora do Bom Jesus. É uma loja que eu adoro, faço uso das roupas de qualidade para todas as idades e tamanhos. E eles estão agora com uma coleção nova de alfaiataria de linho, já
pro verão aí 2024. Vocês precisam conhecer a boutique, vai lá, conheça a Leude, o David, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boutique Amarílis. Já estamos de volta. Eita, dona Elaine. Forte, hein? Muito forte. E onde que a gente tá, Elaine? Esquecemos de falar. Estamos na Tizan Digital, na Alameda Rio Negro 503. É isso aí, salve de palmas. Você tá me ouvindo bem aí em casa? 1, 2, testes. A imagem tá boa. A imagem tá boa. Já viu as fotos que a gente posta? A lata não ajuda mesmo, sabe? Então, tipo, se você vê alguma coisa em mim que tá feia, sou eu mesmo. Sou assim, né? Só a Helene que gosta de mim, né, Helene? Não, só eu Você não gosta de mim, não? Eu gosto, mas tem sua filha também. Minha filha, meu pai. E o Spike. Meu cachorro chegou lá, ele abanou o rabo, então ele gosta de mim. Gente, que prazer estar aqui com vocês, viu? Muito Prazer, bom mesmo, prazer foi é todo bem bacana. nosso. Mas eu tenho uma perguntinha de praxe. E eu queria começar pela Jéssica. Jéssica, você que começou contando lá da tua origem, lá no Nordeste, olhando para essa mulher que você se tornou hoje, que vai ser mãe em breve, Amém. como que você resumiria a sua história? Assim, eu era uma mulher destruída, que estava destruindo tudo à sua volta, até um dia que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E ele me salvou de mim, ele me salvou de todos os meus traumas. Ele preencheu o vazio que tinha dentro do meu coração, que não era como as outras coisas, que era ali momentâneo. Ele preencheu de forma verdadeira e eterna, assim. E hoje eu vivo de forma que eu quero recompensar isso, né? Que a Bíblia fala que quem muito foi perdoado, muito ama. Então, eu amo Jesus, eu amo falar dele. Eu amo apresentar ele para as pessoas da forma que ele me foi apresentado, que é um pai, que é um Deus de amor, de cuidado, de segundas chances, de perdão. Então, hoje a minha vida gira em torno disso, assim, de falar do amor de Jesus e de viver isso diariamente, ele me entregando na minha célula, na minha igreja. E eu faço isso com muito amor. Amém. Amém. E você, Cris? Então vamos lá, o que eu falaria do Cris? Eu sempre fui uma pessoa que eu não entendi o meu papel. Na verdade, a maioria dos homens não entendem o seu papel, né? Muitas vezes a gente tem casamentos em que os papéis são invertidos, em que o homem deixa a mulher tomar frente, em que o homem não se posiciona. E eu entendi que com Jesus você tem que realmente se posicionar como homem, você tem que ser o cabeça da sua casa, você tem que conduzir a sua esposa, né? Coisa que muitos homens não fazem. E através do momento em que eu aceitei Jesus, realmente entendi onde eu deveria estar e quem eu deveria ser, eu passei a ter um casamento realmente feliz. Então, assim, muitas pessoas não têm um casamento feliz porque não têm Jesus. Então, que levem Jesus ao seu casamento. Foi isso que eu fiz. Tragam Jesus para a sua vida, que você vai ter uma vida feliz. Traga Jesus para os seus negócios, que você vai ter negócios felizes. Porque Jesus e Deus, ele é um Deus de abundância. Né? Ele não desampara os seus filhos. Então, para resumir o que realmente eu sou um servo fiel. Se Deus falar, vai para Criciúma agora, eu vou descer aqui, vou pegar o carro e vou para Criciúma agora. Se Deus falar, Cris, vai para o Nordeste agora, eu vou pegar o carro e vou para o Nordeste agora. Vai lá falar de Jesus, eu vou lá falar de Jesus. Então, o que eu entendi é que eu tenho que ser obediente ao que ele me pede. Independente do que seja, me pediu, eu vou fazer para Jesus. Amém. Casal abençoado, né? Dá pra ver que tem a bênção da multiplicação na vida deles, né? Sim, verdade. E o que eles merecem, Daniela? O selinho, né? Eu sou um milagre. O selinho, eu sou um milagre pra vocês. Obrigado. Gente, que bacana conhecer vocês assim um pouquinho mais de perto, né? Uau, top. E Deus, você vê como são as coisas, né? Vai criando os relacionamentos, né? Sim. Vocês foram lá, o Gabriel foi importante para vocês, o Gabriel é muito importante para nós também. E através desse relacionamento aí surgiu esse episódio aqui, né? Olha só. E eu quero agradecer vocês. Vocês querem deixar um abraço, um beijo, um aperto de mão para alguém? Eu sou bom, vou falar. Quero deixar um abraço, um beijo, falar que eu amo o Gabriel Andrade, que ele é um irmão que realmente Jesus me deu, meu líder Leandro Castan, meu pastor Wallace, minha filha Giovana, que ela tem 21 anos,
Quem mais? Meu pai, que eu amo de paixão, minha mãe, e por aí. É Se eu isso aí. for continuar, todo mundo da minha célula, as pessoas que Deus vai mandar para minha célula, Amém. que eu sei que ele vai encaminhar pessoas que vão conhecer Jesus Isso e aí. que nós teremos nações alcançadas. Amém. E você, Jéssica? Eu quero deixar um beijo pra nossa célula, para os membros que estão lá com a gente, dividindo esse sonho, passando por tudo ali no dia a dia. Para os meus líderes, Castanha e Bruna, que tem sido uma bênção na nossa vida, assim, eles têm nos ajudado em tudo. Para os nossos pastores e... Para mais quem? Para os nossos co-líderes também que estão lá. nossos co-líderes. A Jéssica, Nós estamos Henrique, orando Pessoal por do Kids lá, multiplicação. pessoal do Kids Pessoal do também. Kids. É. Estamos orando por multiplicação lá, para mais pessoas serem É alcançadas. isso aí, Isso aí. com certeza. Com certeza E aí, vamos Lá? conseguir. Resumo do resumo. A chave de hoje é a obediência, né? E que por mais que você fique tentando encontrar Deus só no cantinho da sua casa ali, entenda que você só vai ser transformado através de pessoas. Vai doer, vai machucar, vai ser traído, tudo isso aí a gente sabe que vai acontecer. Mas só através de pessoas é que você vai ser forjado a ser a verdadeira ferramenta e instrumento de Deus. É isso aí. Gente, você que acompanhou até agora, peço que você dê like aí, compartilhe esse link com o maior número de pessoas, uma história bacana, né, que merece ser compartilhada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é muito importante pra gente, tá bom? E eu espero você na próxima semana. Tã, 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 tã.